E aí pessoal do canal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para dizer para vocês, ó, para defesa, qual o melhor calibre para espingarda? Bem, eu já estava devendo esse vídeo aqui no canal, porque eu gravei sobre pistolas, né? Qual o melhor calibre para defesa na pistola. Galera, gostou muito, recebi muitos feedbacks positivos e muita gente pedindo sobre a espingarda. Também vamos gravar sobre o revólver e sobre a carabina, tá? Mas por que decidimos gravar agora sobre a calibre 12? Por conta desse vídeo aí que viralizou essa semana aí na internet. Já encosta. Pera. Parou, tá bom. Vai. Calma. Tem carro. Já furou. Toma. Para! Bem, coincidentemente, os dois policiais envolvidos nessa ocorrência são dois grandes amigos meus, tá? Primeiro, o Laércio Castrillon, que é o motorista, ele foi sargento de carreira da minha turma lá, das Forças Armadas do Exército Brasileiro, tá? Da turma de 95, turma Jubileu de Ouro, e coincidentemente depois nós nos encontramos aqui, depois que ele deu baixa, foi para a PRF e eu me tornei agente federal de execução penal. Aí montamos uma banda, temos uma bandinha e sempre a gente está cantando, animando as festas aí na cidade. O outro policial envolvido, que é quem executa o disparo, é o Lourenço, também grande amigo meu, certo? Já participou de algumas festas com a gente, já animamos inclusive aniversário dele, aniversário da esposa dele, tá? Então a gente está sempre junto, grande atirador, já participamos de curso de tiros juntos, tanto com o Laércio Castrillon quanto com o Lourenço. Eu, num dos cursos, inclusive, tive a honra, o prazer de ser um dos instrutores, tá? E a gente tem então essa proximidade. E aí, conversando com o Castrillon, ele me relatando a operação, né, ele mandou no nosso grupo assim que aconteceu a operação, mandou lá pra gente e tal, foi muito legal, a gente discutindo, e ele falou que um dos procedimentos agora determinados na PRF é que se conduz uma calibre 12, uma espingarda calibre 12 nas rondas ostensivas com a munição balote. O que é balote? Vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Mas é um projétil singular. E a espingarda calibre 12 com balote, a espingarda já é uma arma excepcional, né? Calibre 12. Já vou explicar para vocês ao longo do vídeo e vocês vão entender porque, na minha opinião, é de longe o melhor calibre, tá? E com balote especialmente, certo? Que é o projétil singular. E aí,
alguns alunos assistiram, né? Alguns colegas também assistiram, alguns seguidores do canal me mandaram lá no Instagram. A gente também tem um Instagram, tá? Se você quiser algumas dicas bem rápidas e objetivas sobre armamento, só curtir o nosso Instagram. A gente está sempre postando também, postando com regularidade, como postamos aqui no canal. Inclusive, se você gosta dos nossos vídeos, curta aí o nosso canal, siga-nos aqui, siga o nosso canal, curta aí o nosso vídeo, marque o sininho de notificação, justamente para você receber todas as notificações. Tem opção lá, ó, todas as notificações. Depois você marca lá se você estiver gostando aí, tá? Então, como eu estava dizendo, bastante gente me procurou, inclusive pelo direct do Instagram, e perguntando, aquele tiro foi de pistola ou foi de espingarda? Porque quem prestou atenção viu que depois o policial, depois que a viatura parou, né, o procedimento foi perfeito, não sei se vocês perceberam, né, houve todo um cuidado de não gerar risco para aqueles que estavam transitando na via. O tiro foi sensacional, parabéns ao Lourenço. Já sabia que atirava bem, mas em movimento ali na operação adrenalina, sensacional, o tiro certeiro, resolveu o problema, fez estourar o pneu, certo? Sem gerar risco nenhum, fizeram a abordagem, realizaram então a apreensão da droga, né, porque era um traficante, certo? E aí foi coberta de êxito aí a operação. Parabéns aí a PRF, parabéns a esses policiais exemplares, tá? Então, quem me perguntou, mas espera aí, foi de pistola ou foi de espingarda? Tá? E como disse, quem prestou atenção viu que o policial passou correndo portando uma espingarda, né? O Lourenço passou em frente a viatura portando o espingarda. E o tiro foi de espingarda, realmente. Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender por que naquele momento o tiro de espingarda com o balote seria então a melhor opção, tá? Mas a minha primeira pergunta é, você sabe o que é uma espingarda? Sabe de verdade? Se você já assistiu os vídeos aí no meu canal, ou então se não assistiu, procure. Eu fiz um vídeo sobre classificação de armamentos e lá eu explico, quando eu falo sobre arma longa, arma curta e também armas de alma lisa e de alma raiada, eu explico o que é a espingarda, tá? E eu também gravei um vídeo falando sobre espingarda, operação da espingarda, eu acho que está no Instagram, certo? Então, primeiramente, a espingarda é uma arma longa, tá? Não é uma arma curta como o revólver e como a pistola, certo? É uma arma portátil e não de porte. Por que portátil? Porque para realizar o tiro com ela, você vai precisar ter o apoio no ombro para conduzir. Você não consegue estar com as mãos livres, como você está em regra com o revólver e com a pistola no coldre, tá? E para realizar o tiro em regra, você vai ter que ter um apoio, normalmente a mão, para que você tenha precisão no seu disparo, tá? Além disso, ela é uma arma de alma lisa, em contraponto às armas de alma raiada. Não vou explicar aqui porque tem um vídeo lá explicando tudo sobre o que é arma de alma lisa e o que é arma de alma raiada. Mas arma de alma lisa são aquelas armas em alma, é o interior do cano da arma, e nessas armas não tem então aqueles sulcos helicoidais, certo? No formato helicoidais e uniformes que promovem o movimento giroscópico no projétil, tá? Gerando mais estabilidade e precisão. Aqui não, aqui é alma lisa, não tem nada disso, certo? Então isso é a espingarda, uma arma longa de alma lisa. E com relação ao calibre, quando a gente fala em calibre de espingarda, afinal de contas, eu gravei um vídeo sobre calibre em que eu explico bem didaticamente, utilizando a massinha inclusive, como é a denominação, como é a medição do calibre da espingarda, tá? Das armas longas de alma lisa. Na realidade, o gáudio, né? E o que vem a ser o gáudio? Ora, é uma divisão. Na realidade, a espingarda, os calibres da espingarda, e foi um dos calibres, o primeiro calibre a ser desenvolvido, né, o mais arcaico, ele teve por base uma libra de chumbo puro, tá? E a divisão dessa libra de chumbo puro em partes iguais, formando esferas perfeitas, é que determinam os calibres da espingarda. Então, a espingarda calibre 12 é uma esfera de chumbo puro, ou melhor, é uma libra de chumbo puro, certo? Dividida em 12 partes iguais, ou seja, 1/12. Enquanto que a calibre 20 é uma libra de chumbo puro dividida em 20 partes. Por isso que o calibre 20 é menor que o calibre 12. Mas eu explico isso bem didaticamente lá no vídeo que eu falo sobre calibre, tá? Então eu tenho vários calibres para espingarda. Dá uma olhada aí para você ver.
Eu vou começar com o calibre 12, porque o calibre 8, o calibre 10 são calibres muito grandes, tá? Então o calibre 12, ó, que é o melhor calibre na minha opinião, ele tem de diâmetro 18,5 aproximadamente milímetros, certo, de cano, de diâmetro de cano, ou 729 polegadas, ponto 792 polegadas, tá? O calibre 16, ou seja, é a libra de chumbo pura, certo? A libra de chumbo completamente puro, dividida em 16 partes, formando então uma esfera um pouco menor, tá? Ela tem 16,81 milímetros de diâmetro aproximadamente e ponto 662 polegadas, tá? O calibre 20, né, que também é um calibre famoso, muita gente utiliza aí para esporte ou para caça, tá? O calibre 20 nada mais é do que a mesma libra de chumbo dividida então em 20 partes e assim por diante, tá? Que tem na realidade 15,62 milímetros ou ponto 615. E aí depois vem 24, 28 e 32. Quanto mais aumenta o número, maior é o número para divisão, menor é o calibre. Atenção especial ao calibre 36, porque ele não segue exatamente essa regra, tá? O calibre 36, ele é determinado, ele não segue a regra do Gáudio, apesar de ser um calibre para espingarda. Também tem revólver calibre 36, tá? E o calibre 36, ele tem de diâmetro 10,41 milímetros ou 0,410 polegadas, tá? Então é assim que eu defino o calibre. Mas por que o calibre 12 é o melhor? Por vários motivos, tá? Vamos ver então quais seriam os motivos que determinam que o calibre 12 é, na minha opinião, o melhor calibre para a espingarda, para a defesa, tá? Primeiro, é o mais comum, é o calibre mais comum para a espingarda. Isso torna as coisas muito mais fáceis para quem adquire uma espingarda calibre 12, tá? Começando pela munição, pelo custo da operação. A munição de calibre 12, em regra, é mais barata do que outras munições. Não é nem questão de ser mais barata, é muito mais fácil de se encontrar, tá? A munição de calibre 12. Além disso, a diversidade de munições que você pode encontrar é muito grande, tá? E aí a gente entra aqui nas especificidades da munição. São várias munições para várias aplicações. A espingarda calibre 12 tem uma grande aplicação no meio da segurança pública, porque essa diversidade de munições também promove uma versatilidade muito grande. E eu posso ter munições desde um balote, como aquela que foi utilizada na operação, que vocês viram no vídeo, que é um projétil único, ó, como vocês estão vendo aí, ó. Um projétil único, projétil singular, certo? Até munição menos letal, munição de borracha, no caso aqui, ó, de elastômero. Tenho dois exemplos aqui de munições de borracha, ó, tá bom? Essa aqui Precision, ambas da marca Condor, tá? E essa aqui 403, tá? 403. Vamos lá então. Continuando, então eu tenho uma diversidade muito grande. Tem inclusive, ó, essa GL401, que é uma munição que contém uma carga de gás lacrimogênio, onde ela bate, espalha uma carga de gás lacrimogênio, tá? Além disso, quando se fala da operação para o cidadão comum, para você ou para o policial ter em casa, por exemplo, eu também tenho uma diversidade muito grande de munições, tá? Começando pelo balote, ó, tá vendo aqui, ó? É um corpo um corpo único de chumbo, tá? Ou seja, uma massa única de chumbo extremamente pesada que sai com energia fenomenal na boca do cano, certo? Que provoca um grande estrago e por isso foi a munição escolhida para se utilizar naquele momento. Por quê? Porque ele tem uma precisão melhor do que os projéteis esféricos, porque ele tem abas, né? Ele tem abas aqui que promovem o movimento giroscópico para compensar a falta de raias no interior do cano da arma, na alma da calibre 12, e levado com muita energia, certo? Quase 3.000 joules aí na boca do cano, para promover aquele estrago e efetivar o estouro do pneu. Foi por isso que foi utilizado, é por isso que a PRF está utilizando o balote com a calibre 12 nas viaturas, tá? Justamente para isso, para que possa obter um impacto muito grande e ter uma boa precisão, porque com o balote não existe o efeito de dispersão, porque é uma única munição, é um único projétil, tá? Além disso, o que posso ter? Ora, dentro dos estojos, eu posso ter vários projéteis, tá? Um exemplo aqui é essa aqui, ó, a SG. O
que vem a ser a munição SG? Bem, dentro do estojo, não sei se você está vendo aqui, eu tenho então esferas de chumbo, tá vendo? Ó? Cujo diâmetro vai ser entre 32 e 38. E na munição SG eu terei 9 esferas. Isso representa um tiro com 9 projéteis saindo a quase 3.000 joules da boca do cano da arma. É muito joule, tá? É muita pancada. E aí, com o efeito dispersão, que é tão perigoso quanto é eficiente, porque efeito dispersão, eu vou cobrir uma área maior, então eu perco em precisão, mas eu ganho em área, então a possibilidade de se atingir o indivíduo com ao menos um desses balinhos é grande, mas eu também corro o risco de atingir outras pessoas. Por isso que tem que se verificar bem a utilização, treinar e entender como funciona, tá? Então eu tenho essa diversidade de munições, onde eu posso ter tanto um único balote utilizado na arma, certo? Com uma carga, uma potência excepcional, como vários balins. Existem mais divisões para os balins? Sim, várias divisões, de 9, de 7, o 3T, mas para defesa eu aconselho, utilize o SG ou o balote, tá? O SG, uma munição excepcional também, porque tem uma energia muito grande, vai provocar um estrago muito grande, com um grande ângulo com um bom ângulo de dispersão, vamos assim dizer, chegando com grande energia, tá? Além disso, eu tenho outros cartuchos também que podem ser utilizados com chumbos bem menores, tá? Chumbos bem menores que podem ser utilizados aí. Ou seja, isso gera então uma gama, uma possibilidade muito grande de munições que podem ser utilizadas. Se gera essa possibilidade de munições, gera versatilidade. Para defesa, SG ou balote, não tenha dúvida. Além disso, como grande vantagem da calibre 12 é o efeito intimidatório, tá? Então não tem quem não sinta temor, inspecionada, tá? Não tem quem não sinta temor quando encontra e olha e encara uma calibre 12 à sua frente, tá? Não há quem não sinta temor. Isso é muito importante entender, por quê? Porque no combate armado, o combate armado não é só feito de tiro, é feito de vários elementos. A gente vai gravar um vídeo aqui relacionado ao combate armado, tá? Mas ele é composto de vários elementos, inclusive o tiro, inclusive acertar o tiro, tá? E nesse aspecto, a calibre 12 traz uma grande intimidação. Como eu falei lá no vídeo sobre as melhores armas, quais as melhores armas a serem adquiridas, e coloquei ali a minha opinião sobre a sequência de armas que eu adquiriria, se você levar em consideração que você já tem uma pistola para defesa pessoal, você utilizar a espingarda calibre 12, excelente. Tá? É uma arma excelente. Por quê? Porque vai ter um grande poder de fogo, um efeito intimidatório, e se você utilizar a munição SG diante de uma situação de estresse em que você não tem tanta possibilidade de fazer visada, de ter uma boa precisão, você vai ter um poder de fogo muito grande para combater. Então é uma excelente arma, não tenha dúvida. Bem, explicado quais são as vantagens, é importante você entender também que existem espécies de espingarda calibre 12 e você tem que escolher a melhor opção, tá? Nós estamos falando de defesa. Então, quais seriam as melhores opções? Primeiramente, vou apresentar aqui os 3 tipos de espingarda, tá? Eu tenho espingardas de tiro unitário. Presta atenção aqui, ó. Tiro unitário. Professor, Marcelo, mas são 2 canos como tiro unitário. Mesmo assim é considerado de tiro unitário porque eu tenho mecanismos distintos, tá? Como se fossem 2 armas distintas aqui dentro, certo? Grudadas, tá? Essa arma para defesa é a mais recomendada? Não, não é a mais recomendada. Por quê? Pela capacidade de tiro. Todas as vezes que eu atirar, eu só terei 2 tiros, só vou poder realizar 2 tiros, vou ter que abrir a arma, sacar os estojos vazios, certo? Os cartuchos, os estojos vazios, e inserir novos estojos para poder continuar o combate. Ou seja, a minha possibilidade de reação vai se tornar mais lenta,
tá? Então não é aconselhável para a defesa, tá? Para a defesa, se você está adquirindo uma arma, a aquisição de uma espingarda de tiro unitário, tá? Depois eu tenho as espingardas semiautomáticas no modelo Pump, tá? Essa aqui sim já é bem aconselhável. Por quê? Porque ela possui uma capacidade maior de tiro. E aí vai depender do modelo, tá? 6+1, por exemplo, 6 no tubo, mais uma na câmara, né? 7 tiros, 8 tiros, vai depender então do modelo. Mas você já tem uma autonomia bem maior. E aí a cada disparo, manobrou, você tem a arma pronta para o próximo disparo, tá? Além disso, eu tenho as espingardas semiautomáticas, tá? As semiautomáticas, como o próprio nome já diz, e se você não sabe a diferenciação de armas de tiro unitário, armas de repetição e armas semiautomáticas, tá? Você procura o vídeo aí que eu falei sobre classificação, que a gente versa sobre isso aí, tá? Então tem as armas de repetição semiautomática, né? Porque eu tenho a de repetição manual, a de repetição semiautomática. Muita gente, alguns colegas vieram me criticar. Não, mas é de repetição e semiautomática. Não, eu tenho arma de tiro unitário, posso assim classificar. Arma de repetição manual e arma de repetição semiautomática. Posso classificar assim dessa forma também. E elas funcionam como a pistola funciona. Tá? Você inseriu as munições, puxou o dedo, atirou, ela faz todo o trabalho sozinha. Tá? Tá? Recolocando a munição. Todas têm vantagens e desvantagens. Tá? Eu tenho esse outro modelo aqui de semiautomática na plataforma AR. Tá? Uma arma maravilhosa, hein? Sensacional essa arma. É que você pode ter, sabia? Você pode ter, ela é semiautomática, está no calibre permitido, tá? Você pode ter tranquilamente. Então, o que eu aconselho, afinal de contas? Bem, eu só não aconselho a de repetição. Entre a de tiro unitário, entre a de repetição, pump e a semiautomática, qual escolher, afinal de contas? E aí depende primeiramente do seu bolso, tá? A partir de 7 mil, 8 mil reais, você compra uma boa semiautomática. Já a Pump, a partir de 3 mil, você já compra uma espingarda nacional Pump. É óbvio que se você tiver dinheiro, você pode pagar até 80 mil numa espingarda, tá? Mas a gente está falando aqui de povão, né? Pode gastar 12, 13 mil numa espingarda como essa, tá? Mas você pode adquirir. Essa é a primeira situação. A segunda situação importante é a operação da espingarda. A espingarda semiautomática, ela tem uma operação mais simples. Isso por quê? Porque a espingarda Pump, ela depende do bombeamento para prepará-la para o próximo tiro, tá? Então, como é que funciona? Ó, como é que funciona? Atirou, manobrou. Atirou, manobrou. Atirou, manobrou. Você não pode atirar e não manobrar. Sabe por quê? Porque na próxima situação de combate, você pode esquecer de manobrar, puxar o dedo e não sair nada. E aí, como o combate pode se resolver em frações de segundo, você pode não ter tempo para se lembrar que você não manobrou. Isso requer um mínimo de destreza. É coisa do fim do mundo? Claro que não é coisa do fim do mundo. Claro que não. Porém, é algo que você precisa se preocupar em treinar. Atirou, manobrou. Atirou, manobrou. A gente vê muito aqui no clube de tiro, quando vem alguns proprietários de armamento fazer testes, tá? Que ele vai lá, faz avisado, é bastante tempo, né? O teste é mamão, né? O teste é mamão, vamos ser sinceros. Ele vai lá, pá, e atira. Aí olha pro lado, aí vai. E não saiu. Ah, tem que manobrar. Qual é o problema disso? No teste de tiro tudo bem, porque dá tempo. Né? Ele não é desclassificado, ele tem dentro do tempo estabelecido, acertar lá a quantidade de tiros, tá tranquilo. Mas e no combate? Então essa é uma desvantagem dessa arma, você precisa ter o mínimo de adestramento. Se fosse a semiautomática, atirou, ela faz esse trabalho sozinha, já está pronta para o próximo disparo. Ela faz esse trabalho sozinha. Então essa seria uma desvantagem, porém muito mais barata.
Eu prefiro a Pump porque gosto muito de atirar com a espingarda calibre 12 e a interação que ela provoca é bem prazerosa, tá? É bem prazerosa. Você ver o alvo caindo, atingir o alvo, certo? Manobrar, gera extrema interação. É muito boa a espingarda, tá? Então é muito importante entender essas diferenciações. Se você quer treinar e está com pouca grana, Pump, pode ter certeza que resolve a sua vida. Tá? Se você tem mais grana, compre uma semiautomática. Tranquilo que vai resolver a sua vida também, tá? Então temos esses pontos que são importantes aí nessa diferenciação, tá? Observações importantes com relação ao manuseio da espingarda, tá bom? Por quê? Porque é uma espingarda é um armamento de extrema potência que pode gerar um estrago muito grande em razão da potência na boca do cano. E em razão da possibilidade de dispersão, se você estiver utilizando munições de múltiplos balins, tá? Então, por exemplo, você está lá apontando para o pé, de repente esbarrou, pá, bum! Arranca o seu pé fora. Tá? Brincadeira, não arranca fora não, mas o estrago é grande. Isso por vários motivos. Primeiro, assim como a maioria das armas longas, essa arma é de ação simples. O que é ação simples? Ação dupla. Já expliquei também em outros vídeos aqui no canal. Arma de ação simples é aquela arma que só funciona com um mecanismo armado. Então como é que está aqui, ó? O mecanismo está desarmado, o martelo está batido. Pá, bati o martelo. Quando eu alimento a arma novamente, o martelo veio à retaguarda e ficou para trás, ó. Veio a retaguarda e ficou para trás. E tem aqui atrás do martelo uma mola pressionando ele para frente o tempo inteiro. O que o impede de bater o percussor e disparar a arma? Ora, um conjunto de mecanismos aqui, formados pelo gatilho, que formam o gatilho, tá? Ou seja, elementos mecânicos. Se houver uma pancada mais forte, se houver uma falha do mecanismo, o que pode acontecer? Pode haver a falha então aqui e disparar. Já vi acontecer. Então, as armas de ação simples têm essa, vamos dizer assim, essa desvantagem. E se você não tiver todo o cuidado do mundo, muito importante, você pode provocar um acidente. Por isso que eu sempre faço essa pergunta, certo? Você vai manusear, vai deixar a sua arma com munição na câmara ou sem munição na câmara? Gravei um vídeo explicando exatamente sobre isso, acho que está no Instagram, a calibre 12 com e sem munição na câmara, inclusive ensinando a alimentar a arma, tá? Então, muito importante ficar atento a esse detalhe. Por quê? Porque é uma arma que pode provocar extremo estrago, tá? Em outro vídeo eu vou gravar um vídeo inteiro sobre o manuseio dela, tá? Como alimentar, como desalimentar, como atirar. Um outro ponto importante relacionado ao manuseio dessa arma e o tiro, consequentemente, é o recuo. É uma arma que tem um recuo considerável. Do fim do mundo, não. Eu já participei de vários cursos de formação da minha instituição, inclusive na Academia Nacional de Polícia. Na minha instituição se utiliza intensamente a calibre 12, tá? No curso de formação tem homem, tem mulher, alto, baixo, magro, forte, de tudo que é jeito. E todas, em regra, todos os operadores conseguem operar a calibre 12. Tá? Sendo alto, sendo baixo, sendo homem, sendo mulher. Por quê? Porque tem recuo, é complicado, mas com a técnica certa você consegue dominar a arma. E qual é a técnica certa? No momento do disparo, traz a arma para você com energia no cavado do ombro, porque ela vai fazer o recuo para trás e para o lado. Para que você não tome a pancada no rosto, colhe amassando o rosto, ó, colhe a bochecha na coronha e aí você vai absorver muito melhor aí o impacto do recuo. Recuo também é importante, tá? Então preste atenção nesses detalhes, mas depois a gente vai gravar especificamente sobre isso, tá? Então entendemos aqui esses detalhes que são importantes, muito importante. Você sempre ter preocupação com uma arma. Então a calibre 12, sem dúvida nenhuma, é de longe o melhor calibre, tá? Para finalizar, qual arma eu escolheria, afinal de contas, tá? Bem, primeiramente vai depender do recurso que você tem, como eu disse, em razão da diferença de valor entre a espingarda semiautomática e entre a espingarda de repetição. Eu escolheria a de repetição de uma boa marca, tá? Existem boas armas de repetição nacionais? Sim. Quando a gente fizer os reviews das armas especificamente, a gente vai falar sobre modelo e sobre marca, tá? Desde que não seja uma arma de tiro unitário, porque a arma de tiro unitário, ela tem a limitação da quantidade de munição,
tá? E aí a escolha depende de cada um. Para finalizar, hoje a gente não vai falar do choker. O que é o choker? É uma peça metálica que se coloca na boca do cano da arma justamente para o controle da dispersão. Como a gente está falando de defesa e não de esporte, eu não acredito que seja necessária a utilização de choker, tá? Ou melhor, utiliza-se o choker cilíndrico, não é? Por quê? Porque a questão de se preocupar com uma dispersão ou não da quantidade de balins é mais voltada para o esporte. Para o cidadão comum, para o operador, o choker pode ser inclusive perigoso. Se você pegar um choker full e colocar na arma, aquele choker mais pesado, esquecer e resolver usar um balote, isso pode explodir o cano da sua arma. Literalmente, tá? Então, se você quer somente para defesa, eu não aconselho a utilização de choker, tá? Sem contar que, a não ser que seja de uma excelente marca, que é bem caro, é muito complexo você verificar as efetivas diferenças nos chokers que são apresentados aí. Por quê? Porque não há um efetivo controle de qualidade, tá bom? Se não há um efetivo controle de qualidade, muitas vezes aquilo que está no manual do choker não ocorre na realidade. E aí você pode estar na realidade se enganando, tá? Então, arma simples, sem choker, resolve o problema. Outro ponto importante é a extensão do cano da arma. Antes dos decretos que flexibilizaram a aquisição de armamento aí, editados pelo presidente Bolsonaro, existia uma limitação do tamanho desse cano, tá? Então era considerada de uso permitido a espingarda que tivesse um cano maior que 24 polegadas. Essa limitação caiu. Então você agora pode adquirir armas com canos menores. Qual é a vantagem disso? A portabilidade. Fica mais versátil, mais fácil. Você perde um pouco em precisão, mas você fica com uma arma muito mais versátil, mais fácil de operar quando você está, por exemplo, em um ambiente fechado, se você está na sua casa. Mas o ideal é você ir para uma loja e testar e verificar, tá bom? Valeu, galera. Terminamos o nosso vídeo aí. Até a próxima.